Feliz sábado aí, pastor Rodson, todos os nossos queridos irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Eu espero que muito em breve, né, a gente possa estar aí pessoalmente na igreja. Eu já tenho ido em algumas igrejas que já abriram, nós temos mais de 100 igrejas aqui na Associação Paulistana, graças a Deus que já abriram as portas, mesmo tendo ali aquele cuidado, né, com as pessoas do grupo de risco, as crianças, mas estamos voltando aos poucos e logo Deus vai permitir que nós possamos dar continuidade à nossa missão, que é pregar o Evangelho e apressar a volta de Jesus. Nós não aguentamos mais, né, de viver nesse mundo cheio de dor, esse mundo cheio de sofrimento. Aqui não é o nosso lugar. Cada dia que passa, Deus tem nos falado, né? Olha, filhos, aí não é o vosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Bom, nós vamos falar de um tema hoje muito importante. É um tema interessante que fala sobre o sonho de Deus, né? O Senhor dos sonhos. Deus, ele tem sonhos maravilhosos para nós. Todos nós temos sonhos, né? Quem é que não tem? Eu vou pedir aí para o administrador liberar, eu vou colocar uma apresentação. Nós vamos colocar aqui uma apresentação para compartilhar com vocês. Muito bem. Então, nós vamos falar aí sobre o Senhor dos nossos sonhos, né? Jesus, ele teve um sonho muito especial para nós. Todos nós temos aí sonhos. Com certeza você também já teve, né, os seus sonhos. E é claro, quando Deus, ele sonhou com algo muito especial para nós. E se eu perguntasse para você, qual que é o seu maior sonho? O que você mais deseja na vida? Nós desejamos muitas coisas, né? E com certeza, neste momento, se eu perguntasse para você, você diria assim, o meu maior sonho, aquele sonho último mesmo, meu desejo último é estar com Cristo. É ver Jesus voltar, esse sistema de coisas, né, acabar e assim estarmos com o nosso Deus na eternidade. Então, esse é o nosso maior sonho hoje. E, na realidade, o sonho de Deus para a humanidade foi algo completamente diferente daquilo que nós estamos vendo hoje. A gente sabe que o pecado aí entrou no mundo, né? E esse pecado, ele trouxe a separação entre nós e Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, tinha um propósito nobre. E esse propósito é que eles vivessem felizes, né? Que eles tivessem a real felicidade. E eles eram felizes. Eles eram ali felizes na companhia de anjos, andando num lugar perfeito. O Éden era um lugar extremamente maravilhoso e eles tinham o prazer em cuidar, cultivar, não é, o jardim e assim também cuidar dos animais. Eles tinham uma alegria de desfrutar de todos os frutos, né, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles estavam ali felizes nesse jardim, nesse ambiente maravilhoso, cobertos com a presença, né, do Espírito Santo na vida deles. Eles nem percebiam que estavam nus. Ellen White, inclusive, ela diz que eles estavam cobertos com uma vestimenta de luz. Essa vestimenta de luz era devida à presença do Espírito Santo na vida deles. Mas aí vem o pecado. Oh, coisa terrível, né? Vem o pecado e causa ali uma interferência naquele sonho de Deus, que era, assim, a felicidade e a alegria. E o homem, não é? O homem, a mulher, a humanidade, então, passa a ter agora momentos difíceis. Desde que Adão, ele foi expulso do céu, aliás, foi expulso do Éden, né? Desde o momento em que o casal foi expulso do Éden, eles passaram a ter momentos muito tristes. Então, tem uma passagem em Ellen White que ela é impressionante, que ela diz assim, quando Adão, ele viu a primeira folha
se despregar e cair no chão, foi como se tivesse perdido um ente querido. Era mais ou menos assim esse sentimento que ele sentiu, né, quando ele viu os cardos e espinhos nascerem. Aquilo que era belo, que havia sido criado, começou então a perder, não é, todo o seu brilho, e ele teve que começar agora no suor do seu rosto, cultivar a terra para poder ter os seus frutos, e logo em seguida ele tem a tristeza então de sepultar o primeiro filho, que foi Abel, e que foi morto pelo seu próprio irmão. Então, a tristeza começou a vir, e desde aquele momento a humanidade iria experimentar momentos, né, de vitórias e derrotas, iríamos passar aí por estes momentos difíceis. Nós temos, desde a origem do pecado, a humanidade tem buscado alcançar o objetivo último, né, que foi perdido lá no Éden, que é a felicidade, a real felicidade, desde a entrada do pecado. Então, a gente percebe isso claramente, que na tentativa de preencher aquele vazio deixado pela ausência do Espírito Santo, né, aquela ser perfeito, né, de estar em plena comunhão com Deus, as pessoas elas começam então a correr desesperadamente atrás de um substituto. Então, por mais que a humanidade hoje não conheça o que não tem uma visão clara como nós temos e sabemos, não é? Então, essas pessoas elas estão em busca dessa felicidade real. Então, tudo que eles fazem, eles estão fazendo para alcançar essa felicidade plena aí que nós perdemos, né, como humanidade, nós perdemos lá no Éden. E aí, como então se completar, né? Como alcançar essa felicidade plena? Muitos têm buscado se completar em pessoas, nos relacionamentos, né? As pessoas acham assim, se eu tiver aí um bom relacionamento, então eu vou ser feliz. É aquele pensamento de adolescente, né? Aquele pensamento muito fantasioso, que diz assim, o meu príncipe encantado, a minha princesa encantada, quem sabe um dia eu encontrar a minha princesa e eu vou ser feliz, eu encontrar o meu príncipe e eu vou ser feliz, eu vou alcançar a verdadeira felicidade. Mas aí o que acontece? A gente vai, no decorrer da vida, a gente vai perceber que as pessoas que nós mais depositamos, né, que nós mais depositamos confiança, amor, que são essas mesmas pessoas que trazem para nós aí feridas, grandes feridas emocionais. Então, não adianta tentar colocar em pessoas a nossa base como felicidade plena, como nosso sonho último. Não adianta. Então, não adianta tentar se completar com pessoas. Isso não vai dar certo. E muitas vezes a pessoa tenta também achar que ela vai ser feliz se ela ser bem aceita por pessoas. Não, se eu for reconhecida, se eu for aceita, então eu vou ser feliz. Em outras questões, nós temos as realizações. Quem sabe, né? Se eu ter aí grandes realizações, eu vou ser feliz também, eu vou me completar aquilo que falta em mim. Outras vão procurar em posses. Bom, e nós temos uma lista, né? Eu coloquei aqui só 3 aqui, mas nós poderíamos fazer uma lista enorme de coisas que a humanidade está buscando para completar esse vazio que está dentro de cada um de nós, que é um vazio tão grande, mas tão grande, porque, se a gente lembrar, esse vazio foi causado pela perda da presença de Deus na nossa vida como humanidade. Então, o que vai completar? Aí as pessoas, elas acabam entrando, né, desesperadamente, buscam em qualquer coisa. Quando não são os vícios, que é um dos maiores problemas que nós encontramos hoje, pessoas buscando uma alegria nos vícios, nas drogas, né? E isso traz consequências terríveis. Certa vez eu estava fazendo um trabalho, preparando, né, uma palestra para realizar numa capela de uma escola. Eu ia falar sobre a questão das drogas. E eu fiz uma pergunta na capela que me surpreendeu, né? E eu perguntei assim para aqueles jovens: a droga é boa ou ela é ruim?
A droga ela é boa, ela é ruim. E os jovens responderam dizendo, não, a droga é ruim. E eu fiz outra pergunta, se é ruim, por que tantas pessoas se envolvem com ela? Observe isso, né? De certa forma, a droga, né, seja ela lícita ou ilícita, vamos pensar aí bebida alcoólica, que é a droga lícita, e a droga ilícita, que seja os narcóticos, de certa forma, isso traz uma recompensa momentânea, né? Eu tive a infelicidade de, algum tempo na minha vida, participar de drogas ilícitas, aliás, lícitas, né, que é a bebida alcoólica. E quando a gente bebia aquilo ali, a gente se sentia eufórico, se sentia alegre, se sentia feliz, mas é momentâneo. E é impressionante porque tudo aquilo que o diabo ele levou as pessoas a inventarem, a fazer, tem um preço. Então o preço é muito alto, e para quem já bebeu sabe muito bem disso, né? A famosa ressaca. Era terrível passar pela ressaca. Então, o diabo não dá nada para alguém que ele não cobra, e esse preço ele é muito maior. E é claro, eu estou falando aqui de uma consequência rápida, imediata, mas e a consequência a médio e longo prazo, que é muito pior. Nesse sentido, aquilo que nós estamos buscando para completar, muitas vezes estou dizendo nós aqui como humanidade, né? Nós já temos uma visão como cristãos, nós temos uma visão mais clara disso, mas a gente vai ampliando essa visão. Essas pessoas que tentam buscar se completar em pessoas, em realizações, em posses, riquezas e outras coisas, em diversões mundanas, né? E a gente começa, então, a estreitar um pouco isso e trazemos para a nossa própria realidade de igreja, quando os jovens começam a se envolver com um relacionamento ilícito. O que seria um relacionamento ilícito? Então, ter uma relação, não é, fora do casamento, uma relação sexual fora do casamento, isso traz grandes problemas. Pode trazer o prazer momentâneo, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, isso vai trazer uma consequência muito ruim para a vida desse jovem, né, desses jovens aí. Tudo aquilo que Deus pediu para nós e colocou na nossa vida como parâmetro para o nosso crescimento espiritual, ele fez isso como desejo de nos proteger da ruína, nos proteger de tudo isso. Então, nada neste mundo, mas nada, absolutamente nada, pode completar esse vazio. Nós temos, como ser humano, nós temos a síndrome do alpinista. Eu chamo síndrome do alpinista, porque um alpinista, né, ele sempre está em busca de um monte mais alto, ele sempre vai procurar uma montanha mais alta. Quando ele chega naquela montanha, ele olha, não é, o pico, ele diz assim, bom, eu alcancei. E o sonho dele era alcançar aquele pico mais alto, mas quando ele chega ali, ele percebe que aquilo não é suficiente, ele tem que procurar um maior. Então, na nossa vida, nós estamos assim, dessa forma. E eu coloquei aqui, para a gente trabalhar, para a gente pensar um pouco, duas condições que a humanidade enfrenta hoje. A primeira é a ansiedade, né? Todos nós somos, de alguma forma, ansiosos. É claro, existe a ansiedade boa, que é aquela que nos motiva a fazer alguma coisa, mas existe a ansiedade patológica, que é aquela que é doença mesmo. Então, a mente do ansioso é tomada por pensamentos de aflição, motivados por medos de derrotas ou desejo de alcançar o inalcançável. O que é esse inalcançável, né? É alcançar a felicidade plena, que na realidade a gente não pode de maneira nenhuma alcançar por nós mesmos, né? A ansiedade é o desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso, impetuoso, impaciência, sofreguidão, né, e avidez, segundo aí o dicionário. E por outro lado, né, você tem aquela pessoa acomodada, aquela pessoa que já tentou de tudo, realizar os seus sonhos muitas vezes e não conseguiu, então chega no momento que ela vai acomodar. Então, o oposto do ansioso. Então, é o acomodado. Depois de tentar alcançar os seus objetivos, sem obter sucesso, entra no estado de desânimo. E você deve já ter encontrado pessoas desanimadas, negativas,
que vive reclamando de tudo e de todos, né? Então, isso aí é o oposto, já chegou no momento que cansou. Então, esse ciclo vicioso, né, a vida ela é formada por esse ciclo, que a pessoa entra na tentativa de alcançar o seu objetivo último. A realização plena, porém descobre cada topo de montanha alcançado, outro mais alto a ser escalado. Então, nesse pensamento de tudo isso que a gente está vendo, vivendo, a gente chega numa pergunta, não é? Então, mas então o que nós podemos fazer? Se nós não realmente, nada das nossas ações horizontais, né, de todas as ações horizontais que nós fazemos, se nada disso que nós fazemos pode realmente nos trazer aquilo que nós desejamos, que mais desejamos na nossa vida, se eu não posso colocar a minha alegria em relacionamento, se eu não posso colocar a minha alegria, não é, em riquezas, se eu não posso colocar a minha alegria em realizações, se eu não posso, na realidade, cobrir esse vazio, ou completar esse vazio que está dentro de mim através das diversões mundanas, né, que muitas vezes achamos que aquilo vai ser o máximo na nossa vida, e depois, no decorrer, na própria experiência, a gente percebe que tudo isso só traz desconforto. Então, como? E aí vem o conselho do apóstolo Paulo, que está em Filipenses capítulo 4, 4 a 7, e eu gostaria aí de ler com vocês, se vocês puderem abrir aí a Bíblia, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Olha só que interessante. Aquilo que nós mais desejamos é a alegria, e onde nós vamos encontrar? Olha, uma coisa bem lógica. Se nós perdemos, né, isso lá no Éden, a presença de Deus lá no Éden, quando eu falo nós aqui, o reitero, eu estou falando nós como humanidade, né, se nós perdemos isso lá no Éden, se nós perdemos a presença, né, permanente do Espírito Santo na nossa vida lá no Éden, e o pecado trouxe separação, trouxe morte, trouxe tristeza, seria lógico que, para nós termos a verdadeira alegria, nós não vamos encontrar em nada nesse mundo, absolutamente nada. Nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. E ele continua dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que Paulo está dizendo alegrai-vos? Porque Deus não quer que nós sejamos crentes carrancudos. Deus não quer que nós sejamos crentes que vivamos aí vivamos, né, só lamentando de tudo. Ao contrário, Deus quer ver a nossa felicidade, Ele quer que nós sejamos felizes. Há pessoas que acham que Jesus, ele era melancólico, né, ele vivia triste, melancólico, com a cara fechada, e muitas vezes não, eu não vejo Jesus assim, ao contrário, eu vejo Jesus sorrindo, sempre alegre, porque ele atraía as pessoas. Você já viu pessoa melancólica atrair alguém? Você já viu alguém que é totalmente pessimista atrair? Não, ao contrário, essas pessoas elas só afastam os outros, porque ninguém gosta, né? Basta já a vida ser ruim. Você conviver com pessoas que só pensam coisas negativas é mais difícil ainda. Então, Jesus, ele atraía as pessoas, porque ele era feliz, ele amava as pessoas. E por isso, Paulo aqui, ele fala disso, né? Mais uma vez, vos digo, alegrai-vos. E agora, veja que impressionante, ele diz no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O segredo da alegria está perto de Deus. E aí o verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, porque isso não vai acrescentar nada, né? E Jesus, ele disse, por que vocês andam ansiosos? Olhem para os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, e você já viu um pássaro morrer de fome? Ele não vai morrer de fome, porque Deus cuida dos pássaros. Se Deus cuida dos pássaros, ele também vai cuidar de nós. Por que você está ansioso por vestir? Olhe os lírios do campo. Então, eu gosto muito dessa comparação, porque Jesus disse que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um lírio. Nem mesmo Salomão. Deus, ele está atento para as nossas necessidades, seja ela alimento, seja ela
a roupa, qualquer tipo de necessidade, Deus estar atento. Ele sempre vai buscar suprir as nossas necessidades, mas para isso nós devemos confiar no Senhor, entregar plenamente a nossa vida a Ele. Por isso que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, aí do outro lado, né, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, né? Você pode pedir, Deus está aberto, né? Você pode pedir qualquer coisa para Deus. Agora, também nós devemos ter um coração sempre agradecidos. Olha só, isso aqui, como é interessante isso, a alegria. Então, a verdadeira alegria nós só encontramos em quem? No Senhor, só no Senhor. E nós podemos, em confiança, confiar em Deus, pedir a Deus qualquer coisa. Eu tenho certeza que você tem um sonho, você só não tem um, porque a partir do momento em que a gente está vivendo nesse mundo, nós temos muitos planos. E temos que ter. Uma pessoa, ela não vai ter uma vida ativa se simplesmente ela entrar naquele ciclo lá, não é? E de ansiedade e acabar, então, se acomodando com tudo. Se acomoda com tudo. Aquela pessoa que ela chega num momento na vida dela, né? E isso é muito comum, a gente percebe isso com aquelas pessoas que se aposentam, então ela põe aquela cadeira de balanço na área e ela senta lá e fica lá de manhã e à tarde, olhando para o nada. Não, a vida não pode ser assim. Nós temos que ter planos em todos os momentos da nossa vida. Planos a médio prazo, curto prazo, médio prazo e a longo prazo. E a muito mais do que longo prazo, né? A gente tem que ter planos para o céu. Você já imaginou o que você quer fazer lá no céu, quando você chegar no céu? Às vezes, eu tenho esse costume de pensar muito no céu. Eu quero pensar um pouco como vai ser a Nova Jerusalém. As informações que a Bíblia me dá, eu tento imaginar como será aquela cidade extraordinária, uma cidade magnífica, né? Como será a minha mansão, né? Jesus disse, não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, a Nova Jerusalém, tem muitas moradas. E eu vou preparar lá uma morada para você. E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar você, para que você esteja lá comigo. Pense um pouco como que vai ser essa mansão, como vai ser aquele pomar maravilhoso, né, no fundo da sua casa. Essa mansão não vai ter cozinha, né? Ninguém vai ter que cozinhar. É só ir lá no fundo colher aquelas frutas maravilhosas, castanhas e coisas assim, e a gente vai estar ali num lugar maravilhoso. Sem falar do tempo que nós vamos ocupar ali estudando as maravilhas de Deus, visitando mundos infindos. Olha, não dá para imaginar. Nós podemos até tentar, mas como Ellen White, né, ela, usando o texto de Paulo, diz assim, nem aquilo que o coração jamais sentiu, que os olhos jamais viram, né, que Deus tem preparado para nós. Então, nós temos que confiar e pedir a Deus. Deus está disposto a nos dar, mas com gratidão, como diz o texto. A gratidão, ela tem que fazer parte da nossa vida. Gratidão, temos que ser gratos em tudo. Eu me lembro de um livro que eu li certa vez, Andando pela Mão de Deus. Esse livro era a história de um pastor contando a história do seu ministério. E ele conta nesse livro que ele foi visitar um irmão. Esse irmão, ele havia sofrido um acidente e ele se tornara tetraplégico. Só movia a cabeça. Então, todo o corpo paralisado, ele ficava em cima de uma cama. A sua esposa não era adventista, não defendia a mesma fé, e ele agora dependia, não é, dos cuidados dela, mas ela não era uma boa pessoa. E esse pastor, ele foi fazer uma visita para esse irmão, naquela condição, esse irmão deitado naquela cama, e ali ele pegou e ele disse assim para o pastor, pastor, eu sou muito feliz.
E quando ele falou isso, que ele era muito feliz, o pastor falou assim, mas como que essa pessoa pode ser feliz? Sofreu um acidente, agora está aí inútil em cima de uma cama, né? Não consegue fazer absolutamente nada, depende agora da misericórdia dos outros, da esposa, dos filhos. A esposa não é muito amável com ele dependia de alguém poder ler a Bíblia para ele, mas ele disse essas palavras, eu sou feliz, porque eu tenho a esperança de que um dia eu vou estar com Jesus. E todo esse momento que eu passar em cima dessa cama, isso não vai ser nada comparado com a glória que Deus tem reservado para mim. E ali o pastor ficou impactado com aquilo, e aí ele estava se preparando para sair, depois quando ele fez a oração, ele falou assim, pastor, aqui embaixo do colchão, eu pedi para minha filha colocar um envelope embaixo do colchão, pega aí, por favor. E ele levantou o colchão e falou assim, não deixa a minha esposa ver, é o dízimo, pastor, é o dízimo. E aquele pastor, então, ficou muito impactado com aquela condição daquele irmão. Aquele irmão, ele tinha tudo para ser uma pessoa queixosa. Ele poderia reclamar com Deus, né? Por que o Senhor permitiu isso acontecesse comigo? Eu era um homem ativo na igreja e agora ele estava passando por aqui. Mas não, ele preferiu ser grato. Ele preferiu ser grato. Nós devemos ser gratos com tudo aquilo que temos. Se não temos muito, mas somos gratos com o pouco que Deus nos dá. Eu conheci uma senhora, e essa senhora ela frequentava a mesma igreja que eu frequentava, e eu era ancião na época desta igreja, e eu fui fazer uma visita para ela. Aquela irmã ela era extremamente fiel a Deus, ela devolvia 10% de dízimo, 10% de oferta todos os meses da sua pensão. Ela era uma pessoa sozinha, não tinha ninguém, só ela. Morava numa casinha bem simples, mas ela era fiel em devolver os dízimos e ofertas, e ela sempre era feliz. Era uma irmãzinha muito feliz. Mas só que algo acontecia. O dinheiro dela era insuficiente, né? Um salário mínimo ali era insuficiente para pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz. Mas ela ainda, quando ela recebia, ela devolvia os 10% do dízimo, os 10% de oferta, e o que restava ela ia mantendo, mas isso não dava nem para os 10 primeiros dias do mês. E muitas vezes a igreja tinha que cuidar dela. E ela era feliz e grata a Deus por tudo que Deus tinha dado para ela. E sabe que muitas vezes eu fiquei pensando, por quê? Por quê? A gente não sabe, queridos, os porquês da vida. Mas nós só sabemos que Deus nos coloca em condições para que nós possamos ser salvos, não é? E veja que Ellen White, ela fala sobre a questão da gratidão. Coisa alguma tem de mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. É um positivo dever resistir à melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento. Não tem coisa pior que um cristão que vive reclamando de tudo. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da liderança, reclama de Deus, não é? Reclama de tudo. É aquela pessoa que está sempre descontente, ela não consegue ser grata e ela não consegue também perceber que nós não vivemos no mundo perfeito. Nós não vivemos no mundo perfeito. Nós lidamos com pessoas imperfeitas. Os nossos relacionamentos, eles não são perfeitos. E quando nós entendemos isso e passamos a ter uma vida grata, eu sou grato pela esposa que eu tenho do jeito que ela é, eu sou grato pelo meu filho do jeito que ele não é perfeito, eu sou grato pelos meus amigos do jeito que eles são. Não são perfeitos, mas são meus amigos. E eu devo amar os meus amigos, aquele que é meu colega de trabalho, que trabalha ao meu lado na empresa, eu devo amá-lo, ele também não é perfeito. Jesus, ele foi bem claro, né, quando ele diz assim, olha, ótimo, você deve amar
A Bíblia diz, você deve amar o seu semelhante. Mas se você ama só aquele que te ama, ué, que vantagem tem nisso? Então Jesus disse, amai vossos inimigos. Não é fácil. Sinceramente, não é fácil. É muito fácil a gente amar aquela pessoa que te abraça, que te beija, que diz, eu te amo, você é especial para mim. Mas quando você é rejeitado, você é criticado, não é fácil amar essa pessoa. Mas só que mesmo diante de tudo isso, a gente não pode viver uma vida de descontentamento. E ela continua dizendo assim, dever tão grande como é orar, se nos destinamos ao céu, como poderemos ir qual bando de lamentadores, gemendo e queixando-nos por todo o caminho da casa do nosso Pai? Eu não sei se você já teve, essa experiência de lidar com pessoas queixosas. E eu, como ministerial, recebo muitas queixas. E, às vezes, quando eu analiso as queixas, até de líderes de igreja, eu fico pensando, essa pessoa ela não está pensando nos outros, ela só pensa nela. Muitas vezes a queixa, a reclamação, ela é porque ela só está pensando nela. É o famoso egocentrismo que leva à ingratidão. Os professos cristãos que estão sempre queixando e que parecem julgar que a alegria e a felicidade sejam um pecado, não possuem genuína religião. Não possuem. Os que encontram um funesto prazer em tudo que é melancolia no mundo natural, que preferem olhar as folhas mortas em vez de colher as belas flores vivas, que não veem beleza nas elevações das grandes montanhas e nos vales revestidos de luxuriante verdor, que fecham os sentidos à jubilosa voz que lhes falam na natureza e é doce e harmoniosa ao ouvido atento. Estes não estão em Cristo. Estão colhendo para si mesmos tristezas e sombras, quando poderiam ter esplendor, o próprio sol da justiça surgindo-lhes no coração e trazendo saúde em seus raios. Que coisa fantástica isso, né? Que coisa fantástica isso. Escolha. É escolha. Nós podemos escolher ser pessoas amargas, mas também podemos escolher ser pessoas doces. Nós podemos ver o melhor de tudo que Deus criou. Por mais que ainda o pecado trouxe tanta miséria, tanta dor, tanta tragédia, mas ainda há muita coisa bela que mostra o amor de Deus. E ela continua dizendo assim, frequentemente, vosso espírito se poderá nublar por causa do sofrimento. Frequentemente. Ela não diz que a nossa vida aqui vai ser só de felicidade plena em todo momento, Porque o nosso alvo, o nosso sonho, não é aqui. Mas ela diz, frequentemente, vosso espírito se poderá nublar por causa do sofrimento. Vosso espírito, nossa mente, nossos pensamentos. Não busqueis, olha o que ela diz aqui, não busqueis pensar então, sabeis que Jesus vos ama. Quando vier a tristeza, quando vier a dor, quando vier a prova, nós devemos pensar não nesse sofrimento. Não devemos demorar com a nossa mente na causa do sofrimento, mas nós podemos buscar pensar que Jesus nos ama. Ele compreende vossa fraqueza. Podeis fazer sua vontade com o simples repousar em seus braços. É uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhe darmos expressões. Eu gosto muito de estudar a psicologia. A minha esposa é psicóloga, eu sou terapeuta familiar sistêmico. E eu leio muito a questão da terapia cognitiva comportamental. É impressionante como Ellen White, na época, ela já falava sobre isso,
Por muito tempo, se acreditava que os sentimentos geravam os pensamentos. Sentimentos. Se você não está se sentindo bem hoje, seus pensamentos não serão bons. Mas o que ela diz? É o contrário. Os nossos pensamentos geram sentimentos. É uma lei da natureza, que nossas ideias, pensamentos e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhe darmos expressão. Quer dizer, uma coisa gera outra. Pensamentos geram sentimentos. Ao passo que as palavras exprimem pensamentos, é também verdade que estes seguem aquelas. Aí vem, né, o que buscar. Se exprimíssemos mais a nossa fé, ou pensássemos mais na nossa fé, mais nos regozijássemos nas bênçãos que sabemos possuir, sejam elas poucas. Aquele irmão, ele decidiu na sua mente ser feliz, por mais que fosse, humanamente falando, impossível ser feliz naquela condição. Mas ele escolheu ser feliz. E aqui diz assim, o que nós devemos pensar? Quais são essas bênçãos? A grande misericórdia e amor de Deus para comigo. Teríamos mais fé e maior o quê? Alegria. Língua alguma pode traduzir nenhuma mente conceber a bênção que resultam de apreciar a bondade e o amor de Deus. Mesmo na terra podemos fluir a alegria como uma fonte inesgotável, porque se nutre das correntes que emanam do trono de Deus. Que coisa fantástica, né? Você pode ser feliz? Você pode ter verdadeira alegria? Pode. É só se ligar na fonte. Nós estamos aqui na era da tecnologia. E muitas vezes usamos o celular, né? Muitas vezes usamos o celular. Mas se você não o ligar na fonte, quanto tempo ele vai durar? Talvez aí o meu mesmo dura 12 horas, né? A gente usa tanto que 12, 15 horas tem que buscar a fonte de energia. Assim também é o ser humano. Se eu não estiver ligado na fonte que é Deus, não. A tristeza vem. A tristeza vem. Mas devemos nos ligar. E aí vem aí. Agora, abra aí a sua Bíblia no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso, pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, voltando aqui nessa máxima, né, pensamentos geram sentimentos. O que você está pensando? Qual é o seu maior sonho? O que ocupa a sua mente? O que está em primeiro lugar na sua mente? A Bíblia fala muito do coração, né? E a gente entende essa relação de coração e mente, né? A fonte de sentimentos não é o coração, é a mente, mas ambos estão interligados. Existem pesquisas, assim, bem adiantadas nessa linha, que fala do sentimento, tanto o coração quanto a mente, o quanto são interligados. Então, pensamentos geram sentimentos. Se tivermos bons pensamentos e esses pensamentos estiverem em Cristo, né, nós vamos, sim, alcançar o nosso maior sonho. Se Jesus ele foi o primeiro na nossa vida, nós vamos alcançar o nosso maior sonho, que é ser feliz, plenamente feliz. Talvez aqui, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós não vamos, né, ser plenamente felizes. Mas quando chegarmos o momento de estarmos com o nosso Senhor Jesus lá no céu, lá sim,
vamos alcançar a felicidade plena. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, nós podemos, sim, ainda ter felicidade, mesmo passando por provas, momentos difíceis, por perdas. Mas o Senhor vai estar ao nosso lado. Ele vai nos sustentar. Quando o salmista, no Salmo 23, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele quer estar sempre ao nosso lado. Ele deve ser a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa inspiração, a fonte dos nossos pensamentos. Por isso que Paulo, e ele começa, esse texto dizendo: alegrai-vos no Senhor. Seja alegre, seja feliz no Senhor. Que Deus te abençoe ricamente, que te abençoe e que te dê aí um restante sábado feliz, alegre, na presença do nosso amado Deus. Amém.